Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você esteja ouvindo essa leitura, eu te desejo um excelente dia. Pessoal, nós chegamos à metade do nosso livro, metade da nossa leitura, esse livro que eu tenho gostado mais do que achei que fosse gostar. Estou gostando bastante. É, o último conto que a gente leu, eu acho que foi um dos mais intrigantes, né? E eu percebi aqui, pessoal, enquanto eu estava folheando o livro, que o Gabo, ele deixou o primeiro e o último conto como os maiores. Então, vocês já sabem que nossa primeira leitura foi a maior até agora, né, teve mais de 1 hora, e a última provavelmente vai ter mais ou menos esse tempo. Então, no meio aí nós teremos episódios mais curtos. Estamos tendo episódios mais curtos, né, do que o comum. Esse daqui, pessoal, vai ser extremamente mais curto. Eu não sei quanto tempo deu, você já tá sabendo aí, porque você já viu a duração antes da play, mas ele só tem, eu acho que 3 páginas, então vai dar bem curtinho mesmo. Então, aproveitando, eu quero falar pra vocês que eu tô não sei se eu vou conseguir, mas eu quero muito terminar esse livro até sábado, né. Eu tô gravando aqui na madrugada de quarta pra quinta, mas eu espero conseguir ler mais alguns amanhã e sexta-feira e fazer a última leitura no sábado. Espero conseguir, porque eu quero muito começar no domingo ou na segunda o próximo livro que a gente vai ler aqui no nosso podcast. Eu não vou revelar ele aqui na gravação, porque a gente nunca sabe, né, pode ser que aconteça alguma coisa e eu tenha que mudar de livro, então não quero deixar registrado aqui para posterioridade algo que não se concretizou. Então, pessoal, me acompanha lá no Instagram, @lidos do Lucas, porque eu vou revelar lá com certeza antes de sair aqui no podcast. Sem mais delongas, vamos para o conto de hoje, que se chama Assombrações de Agosto. Vamos lá. Chegamos a Arezzo pouco antes do meio-dia e perdemos mais de 2 horas buscando o castelo renascentista que o escritor venezuelano Miguel Otero Silva havia comprado naquele ricão etílico da planície toscana. Era um domingo de princípios de agosto, ardente e buliçoso, e não era fácil encontrar alguém que soubesse alguma coisa nas ruas abarrotadas de turistas. Após muitas tentativas inúteis, voltamos ao automóvel. Abandonamos a cidade por uma trilha de ciprestes, sem indicações viárias, e uma velha pastora de gansos indicou-nos com uma precisão onde estava o castelo. Antes de se despedir, perguntou-nos se pensávamos dormir por lá. E respondemos, pois era o que tínhamos planejado, que só íamos almoçar. Ainda bem, disse ela, porque a casa é assombrada. Minha esposa e eu, que não acreditamos em aparições de meio-dia, debochamos de sua credulidade. Mas nossos 2 filhos, de 9 e 7 anos, ficaram alvoroçados com a ideia de conhecer um fantasma em pessoa. Miguel Otero Silva, que além de bom escritor era um anfitrião esplêndido e um comilão refinado, nos esperava com um almoço de nunca esquecer. Como havia ficado tarde, não tivemos tempo de conhecer o interior do castelo antes de sentarmos à mesa, mas seu aspecto visto de fora não tinha nada de pavoroso, e qualquer inquietação se dissipava com a visão completa da cidade, vista do terraço florido onde almoçávamos. Era difícil acreditar que naquela colina de casas empoleiradas, onde mal cabiam 90.000 pessoas, houvessem nascido tantos homens de gênio perdurável. Ainda assim, Miguel Otero Silva nos disse com seu humor caribenho que nenhum de tantos era o mais insigne de Arezzo. O maior, sentenciou, foi Ludovico. Assim, sem sobrenome. Ludovico, o grande senhor das artes e da guerra, que havia construído aquele castelo de sua desgraça e de quem Miguel Otero nos falou durante o almoço inteiro. Falou-nos do seu poder imenso, de seu amor contrariado e da sua morte espantosa. Contou-nos como foi que nenhum instante de loucura do coração havia apunhalado sua dama no leito onde tinham acabado de se amar. Vou repetir essa frase que eu acho que eu falei alguma coisa errada. Vamos lá. Contou-nos como foi que no instante de loucura do coração havia apunhalado sua dama no leito, onde tinham acabado de se amar, e depois atiçou contra si mesmo seus ferozes cães de guerra que o despedaçaram a dentadas. Garantiu-nos muito a sério que a partir da meia-noite o espectro de Ludovico perambulava pela casa em trevas, tentando conseguir sossego em seu purgatório de amor. O castelo, na realidade, era imenso e sombrio, mas em pleno dia, com o estômago cheio e o coração contente, o relato de Miguel só podia parecer outra de suas tantas brincadeiras para entreter seus convidados.
Os 82 quartos que percorremos sem assombro depois da sexta tinha padecido de todo tipo de mudanças graças aos seus donos sucessivos. Miguel havia restaurado por completo o primeiro andar e tinha construído para si um dormitório moderno com piso de mármore e instalações para sauna e cultura física, e o terraço de flores imensa onde havíamos almoçado. O segundo andar, que tinha sido mais usado no curso dos séculos, era uma sucessão de quartos sem nenhuma personalidade, com móveis de diferentes épocas abandonados à própria sorte. Mas no último andar, era conservado um quarto intacto por onde o tempo tinha esquecido de passar. Era o dormitório de Ludovico. Foi um instante mágico. Lá estava a cama, de cortinas bordadas com fios de ouro, e o cobre-leito de prodígios de passamanarias, ainda enrugado pelo sangue seco da amante sacrificada. Estava a lareira, com as cinzas geladas e o último tronco de lenha convertido em pedra. O armário, com suas armas bem escovadas, e o retrato a óleo do cavalheiro pensativo numa moldura de ouro, pintado por alguns dos mestres florentinos que não teve a sorte de sobreviver a seu tempo. No entanto, o que mais me impressionou foi o perfume de morangos recente que permanecia en- entancado, sem explicação possível no ambiente do dormitório. Os dias de verão são longos e parcimoniosos na Toscana, e o horizonte se mantém em seu lugar até as 9 da noite. Nenhum. Desculpa. Quando terminamos de conhecer o castelo, eram mais de 5 da tarde, mas Miguel insistiu em levar-nos para os afrescos do Piero della Francesca na igreja de São Francisco. Depois tomamos um café com muita conversa debaixo das pérgolas da praça. E quando regressamos para buscar as maletas, encontramos a mesa posta. Portanto, ficamos para jantar. Enquanto jantávamos, debaixo de um céu de malva com uma única estrela, as crianças acenderam algumas tochas na cozinha e foram explorar as trevas nos andares altos. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Da mesa, ouvimos seus galopes de cavalos errantes pelas escadarias, os lamentos das portas, os gritos felizes chamando Ludovicos nos quartos tenebrosos. Foi deles a má ideia de ficarmos para dormir. Miguel Otero Silva apoiou-os encantado. E nós não tivemos a coragem civil de dizer não. Ao contrário do que eu temia, dormimos muito bem. Minha esposa e eu no dormitório do andar térreo e meus filhos no quarto contíguo. Ambos haviam sido modernizados e não tinham nada de tenebrosos. Enquanto tentava conseguir sono, contei os 12 toques isônios do relógio de pêndulo da sala e recordei a advertência pavorosa da pastora de gansos. Já estamos acabando, gente. Mas estávamos tão cansados que dormimos logo, num sono denso e contínuo, e despertei depois das 7 com o sol esplêndido entre as. Desculpa. Eita, gente. Deixa eu voltar. Mas estávamos tão cansados que dormimos logo, num sono denso e contínuo, e despertei depois das 7 com o sol esplêndido entre as trepadeiras da janela. Ao meu lado, minha esposa navegava no mar aprazível dos inocentes. Que bobagem, disse a mim mesmo. Alguém continuar acreditando em fantasmas nestes tempos. Só então estremeci com o perfume de morangos recém-cortados e vi a lareira com as cinzas frias e a última lenha convertida em pedra. E o retrato do cavalheiro triste que nos olhava há 3 séculos por trás da moldura do ouro. Pois não estávamos na alcova do térreo, onde havíamos deitado na noite anterior, e sim no dormitório de Ludovico, debaixo do dossel e das cortinas empoeiradas e dos lençóis empapados de sangue, ainda quente de sua cama maldita. Conto de outubro de 1980. Eita, gente. O fantasma levou eles pro quarto dele. Que doideira, né? E assim terminamos nossa leitura, em menos de 10 minutos. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conto. Achei ele bem rapidinho, é uma passagenzinha, né? O Gabo podia ter destrinchado mais ele, né, alongado um pouco, só mais um pouquinho, mas enfim, não quis. Era isso. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo conto.